É com grande alegria que a Escola Estadual Professora Antônia Bernardo Rodrigues apresenta a primeira edição da revista virtual pedagógica da Antônia. Você deve estar se perguntando para que criar uma revista pedagógica neste momento? E a resposta é simples. Uma das características marcantes das últimas décadas, em especial neste último ano, tem sido as transformações que vêm acontecendo em todos os setores da sociedade. Neste mundo em transformação, a escola, como parte inseparável da totalidade social, também modifica sua estrutura interna de funcionamento, em especial a prática exercida pelos professores. A nossa intenção é chegar até a casa de nossos alunos, levando conhecimento de forma criativa e divertida. Hoje vamos falar de um assunto que desperta em nós a racionalidade, o pensamento lógico, dedutivo, a observação das formas, das dimensões, da profundidade e volume de tudo o que nos cerca neste mundo. Já sabem o que é? É a famosa matemática. A aquisição do conhecimento matemático não começa somente quando entramos numa escola. Essa aquisição acontece durante toda a nossa vida. Todos temos conhecimentos matemáticos. Mesmo sem perceber, utilizamos matemática. Seja numa brincadeira, num jogo, numa simples atividade de casa e até mesmo no trabalho. Em algum momento da vida, já ouvimos o nome de pelo menos um dos matemáticos famosos da história. Quem nunca ouviu o nome de Platão, Tales, Euclides, Pitágoras, René Descartes, Newton, Blaise Pascal e tantos outros nomes famosos que contribuíram para a construção dos conceitos matemáticos. Mas tem um nome que poucos conhecem e mesmo no anonimato ou escondido atrás de um pseudônimo, trouxe uma grande contribuição para a matemática de hoje. Estamos falando do professor Júlio César de Mello e Souza, ou simplesmente Malbataan, professor brasileiro que acreditava numa forma criativa e divertida de ensinar. Você sabe o que é um God? E assim começava mais uma aula de simetria do professor Júlio César. God é uma das partes simétricas do bigode. Era um verdadeiro mestre na arte de contar histórias e ensinar matemática, inclusive sendo chamado pelo site internacional BBC, num artigo escrito por um autor britânico como Pelé dos Números. Com vocês, a matemática de Malbataan. O homem que calculava, Malbataan. Esta é a aventura dos 35 camelos recebidos de herança, que deviam ser repartidos por 3 árabes. Beramis Sami efetua uma divisão que parecia impossível, contentando plenamente os 3 irmãos. E ao final verão o lucro inesperado que foi obtido com a transação. Dentro de um oásis, à beira de um rio, 3 homens discutiam acaloradamente ao pé de um lote de camelos. Poucas horas havíamos que viajávamos sem interrupção, quando nos ocorre uma aventura digna de registro, na qual Beramis, o homem que calculava, com grande talento, pôs em práticas as suas habilidades de exímio algebrista. Pode ser. Isso é um roubo. Não aceito. Mas é o último desejo de nosso amado pai. Dante, você com esse belo animal, qual é o seu nome? Eu me chamo Bagdali e esse comigo é meu grande amigo, Beramis Sami, conhecido também como o homem que calculava. Tudo bem, por que essa discussão? Nosso pai nos deixou uma herança impossível de ser dividida. Nosso amado pai pediu que nossos 35 camelos sejam divididos segundo suas instruções. Mas é impossível fazer divisão. Devo receber a metade da herança e 35 dividido por 2 é 17,5. Eu devo receber 1/3, mas a terça parte de 35 não é um número exato. Eu devo ficar com a 9ª parte, mas também não é um valor exato. E não queremos sacrificar nenhum animal para fazer a partilha correta. Beramis, é possível realizar essa divisão?
A solução é simples. Se consentirem que eu juntar 35 camelos de vocês, o camelo de meu amigo. Ei, espere aí, é o nosso único camelo. Confia em mim, cede teu camelo e verás como tudo dará certo. A solução é esta. Ao irmão mais velho, cabe a metade dos camelos, como agora são 36 camelos. Portanto, ficará com 18 camelos. A minha parte, meu irmão sai lucrando, porque ao invés de receber 17 camelos e meio, recebeu 18. Meu irmão receberá 12 camelos e a minha nona parte. Você também sairá lucrando. Um nono de 36 camelos são 4 camelos. Muito satisfeito. Eu também. E proponho que o calculista seja recompensado. Aceitamos a vossa partilha, na certeza de que foi feita com a justiça e a equidade. Muito justo. O que podemos fazer para pagar pelos cálculos? A soma dos camelos que couberam a cada irmão, 18 mais 12 mais 4, é 34. Sobraram, portanto, 2 camelos. Proponho que um camelo seja devolvido ao mercador. Aceitamos a proposta. Obrigado, meu bom homem. E proponho que o outro camelo que sobrou seja dado em pagamento para o calculista Beremi Samir. Assim seja, que Alá proteja um calculista tão hábil. Poderás agora, meu amigo, continuar a viagem em teu camelo manso e seguro. Agora tenho outro especialmente para mim. Oi, eu sou Alan e estarei aqui apresentando os vídeos do projeto. Oi, meu nome é Thalita e também estarei aqui para apresentar os vídeos do projeto. O aprendizado só acontece de forma plena quando o que é estudado nos interessa. Assim é com os adultos, com os jovens e mais ainda com as crianças. E como disse Auguste Comte, não se conhece completamente uma ciência enquanto não se souber da sua história. Você sabe qual é a história dos origamis? Vamos ver o vídeo. A matemática de Malbataan. Turma, 7º ano 3. Tema: origamis. Origamis são antigas artes japonesas de papel, criando representações de determinados seres ou objetos com as dobras geométricas de uma peça de papel, sem cortá-la ou colá-la. Durante anos, foi usado para usar obras de arte impressionantes, porém, com o passar do tempo, tem sido usado de formas mais abrangentes, como airbags de carros, decorações de casa, stents de cirurgia e até mesmo com exploração espacial. Os origamis são muito utilizados na matemática. Por exemplo, é possível resolver qualquer equação cúbica usando apenas dobraturas de papel. Aqui nós vemos a aluna Mariana fazendo um origami bastante conhecido, o barco de papel. E aqui vemos o aluno Arthur fazendo um origami de avião. Na geografia da Terra e na sala de aula, podemos ver presentes a geometria. Deus geometrizou a Terra e o céu. Do plano cartesiano para os mapas, GPS e até mesmo jogos, a geografia nos orienta, como podemos ver no próximo vídeo. Olá pessoal, sou Thalita Pereira de Jesus, aluna do 8º ano 3. Estou aqui participando do projeto A Matemática de Malbataan, desenvolvido pela Escola Estadual Professora Antônia Bernardo Rodrigues. A nossa turma, 8º ano 3, ficou responsável pelo tema Plano Cartesiano e Coordenada Geográfica, sobre a orientação da professora de Geografia, Isaura Coelho Cotrim.
Bom, vou começar a falar de forma resumida de René Descartes. Afinal, quem foi René Descartes? René Descartes foi um filósofo físico e matemático francês, nascido em 1596 na cidade de La Haye, antiga província de Touraine. Hoje, Descartes na França e faleceu em 1650 em Estocolmo, na Suécia. Autor de célebre frase: "Penso, logo existo". É considerado o criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Sua preocupação era com a ordem e a clareza. Propôs fazer uma filosofia que nunca acreditasse no falso, que fosse fundamentada única e exclusivamente na verdade. É uma bela cidade no Nordeste mineiro, conhecida como capital do boi, pérola do Mucuri e a gloriosa Carlos Chagas. O município se estende por 3.198.853 km² e conta com uma população de 20.087 habitantes. Se limita ao leste com a cidade de Nanuque, ao oeste com Ataleia, Crisólita, Medeiros Neto, Bahia e Ecoporanga, Espírito Santo. E mantém uma distância de 15,39 km da capital mineira, Belo Horizonte. Agora, vamos ver no planisfério o endereço de Carlos Chagas de acordo com as coordenadas geográficas. Explica pra gente aí, Matheus. Olá, eu sou Matheus Vieira Kreitler, aluno do 8º ano 3, e vou calcular as coordenadas geográficas da cidade de Carlos Chagas. Temos aqui um planisfério representando os continentes, ilhas, mares e oceanos. Os paralelos, que são essas linhas na horizontal, e os meridianos, que são essas linhas traçadas na vertical. São linhas imaginárias que formam uma malha que nos facilitará fazer a localização de qualquer ponto da superfície terrestre. Temos aqui a linha do Equador, mede 0 graus. É o paralelo principal que divide a Terra nos hemisférios norte ou setentrional e no hemisfério sul ou meridional. Temos aqui o meridiano de Greenwich. É o meridiano principal que divide a Terra nos hemisférios leste ou oriental e nos hemisférios oeste ou ocidental. Aqui nessa representação cartográfica, cada paralelo e cada meridiano medem 20 graus. Tomando como base a linha do Equador, à medida que se direciona para cima, as latitudes vão aumentando, e à medida que se direciona para baixo, as latitudes vão aumentando também. A mesma coisa acontece com as longitudes, tomando como base o meridiano principal, o meridiano de Greenwich. À medida que se direciona para a direita, as longitudes vão aumentando, e à medida que se direciona para a esquerda, as longitudes vão aumentando também. Para calcularmos as coordenadas geográficas de Carlos Chagas, eu vou usar esse mapa aqui. Vejam bem, Carlos Chagas está bem próximo da divisa do extremo sul da Bahia. Voltando aqui no mapa mundi. Carlos Chagas está localizado aqui. Qual o paralelo próximo a Carlos Chagas? O paralelo de 20 graus. É esse aqui. Só que Carlos Chagas está um pouquinho acima desse paralelo. A 19. Carlos Chagas está localizado aqui. Qual o paralelo próximo a Carlos Chagas? É esse aqui. O paralelo de 20 graus. Só que Carlos Chagas está um pouco acima desse paralelo. A 17 graus, 42 minutos e 10 segundos de latitude sul.
Cada ripa tem 16 metros e aqui nessa ripa tem 16 metros. Então, eu consigo localizar essa mosquinha agora. Então, cada ripa representa um eixo X e um eixo Y. Existe uma curiosidade a respeito do plano cartesiano, que é a seguinte. Diz que René Descartes teve a ideia do plano cartesiano. Olhando para o teto do quarto, ele viu uma mosquinha passeando no teto do quarto dele. Aí ele percebeu que se ele contasse o número de madeiras que tinha no sentido horizontal e o número de madeiras que tinha no sentido vertical, com esses dois números ele saberia qual parte do teto do quarto a mosquinha estaria. Aí ele teve essa ideia de pegar dois eixos perpendiculares e dois eixos coordenados. Um vamos chamar de eixo X e outro eixo Y. Eles são perpendiculares entre si. Você sabe o que são coordenadas geográficas? São uma espécie de endereço de qualquer localidade na superfície do planeta Terra. As coordenadas geográficas são linhas imaginárias que dividem o globo. Essas linhas originam dois tipos de coordenadas, a latitude e a longitude. Para achar um endereço, é só fazer o mesmo do plano cartesiano das aulas de matemática, para localizar pontos. A localização de um ponto, no caso o endereço, é determinado pelo cruzamento das coordenadas. Só que como a Terra é esférica, a medida é feita em graus. Aqui temos as linhas principais. A que divide a Terra, o Equador, que divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul, e o meridiano de Greenwich, leste e oeste. Agora eu vou contar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que Macapá é a única capital brasileira que é cortada pela linha imaginária do Equador? Lá foi construído um monumento, o Marco Zero. Nele contém um relógio do Sol e está exatamente entre o hemisfério norte e sul, o que permite ir de um hemisfério ao outro em um passo, ou estar ao mesmo tempo com um pé em cada hemisfério. Olá, meu nome é Hector e eu sou da Escola Estadual Professor Antônio Bernardo Rodrigues. Eu sou do 8º ano 2. Hoje eu vim falar um pouco sobre o plano cartesiano e como ele é importante para o nosso dia a dia. Exemplo, como vários jogos como Batalha Naval, como eu vou explicar daqui a pouco para vocês, xadrez e dama, que tem as colunas de números e de letras, que vai ajudar muito para especificar suas jogadas e tal. E também tem para GPS, como ele é importante para GPS, mapa mundo, para achar a localização certa. Então, o plano cartesiano ele tem duas retas, que é a reta horizontal, que é o eixo abscisso, que é mais conhecido como o eixo X, e tem a vertical, que é o eixo ordenada, conhecido como eixo Y. E eles têm duas colunas. A coluna de cima é a coluna de números e a de lado é a coluna de letras. Então, eu vou mostrar um pouco aqui como funciona aqui no Batalha Naval, o plano cartesiano, e também pelo Batalha Naval, você já pode saber pelo negócio de história dessas coisas. Eu já comecei aqui, eu acertei o navio, eu joguei I9, e aqui tá um bloquinho. Aí agora eu vou jogar I8. Não foi. Aí ele tem a chance de jogar, ele jogou no meu mapa, aqui no quadrado de meio, ele jogou G6. Aí isso ajuda muito também para várias jogadas, como você quer pensar e tal, mas é muito eficiente também para o nosso dia a dia. Agora eu joguei I10, não acertei. Ele jogou A8 e agora eu vou jogar J9. Acertei. Agora eu vou jogar H9, G9 e derrubei o navio. É desse jeito que funciona também, como no negócio de GPS, mapa e essas coisas. Olá, meu nome é Ana Luísa, sou do 8º ano 1 e hoje vamos falar um pouco de matemática na geografia. Buscando uma localização certa de pontos, estabeleceram-se dois eixos imaginários relativos à esfera terrestre, a linha do Equador horizontal e o meridiano de Greenwich vertical. Acima da linha do Equador temos o hemisfério norte e abaixo o hemisfério sul, variando de 0 a 90 graus, acima positivo e abaixo negativo. O meridiano de Greenwich tem como principal localização
orientar de leste a oeste de 0 a 180 graus, sendo ele o principal referencial dos fusos horários. Na atualidade, nós utilizamos o Google Maps para nos localizarmos. Esse é o trajeto da minha casa até a escola. O tempo estimado para chegar no local varia dependendo do meio de transporte utilizado, como por exemplo, a pé eu demoraria 6 minutos, já de bicicleta, moto ou carro, demoraria somente 2 minutos. Oi galera, meu nome é Manuele, eu sou do 8º ano 1 da Escola Antônia Bernardo e hoje eu vou falar sobre localização. No cotidiano geográfico, existe um sistema de localização baseado nos pontos cardeais, no caso, norte, sul, leste e oeste. Nos pontos colaterais, que são sudeste, nordeste, noroeste e sudoeste, e nos pontos subcolaterais, dependendo da bússola. Agora eu vou mostrar para vocês a atualidade dos mapas e do GPS, porque com a internet tudo fica bem mais fácil. Eu vou abrir aqui o Google Art. E eu vou colocar ali na barrinha de pesquisa Rio de Janeiro. Assim ele vai me dar o Rio de Janeiro e informações sobre. Vou pegar meu bonequinho, vou colocar ali em Ipanema. E assim eu vou conseguir me locomover por lá. Eu vou ter a vista de lá. E eu com meu bonequinho eu posso ir para qualquer canto. A geometria existe, como já disse o filósofo, por toda parte. É preciso, porém, olho para vê-la, inteligência para compreendê-la e alma para admirá-la. John Ruskin dizia assim: a natureza pinta por nós, dia após dia, quadros de infinita beleza, se tivermos olhos para ver. O próximo vídeo enche os olhos com a geometria da natureza. As Maravilhas da Matemática, o genial Mal Bataillon, cujo verdadeiro nome é Júlio César de Mello e Souza, comentou o trabalho do matemático belga Maurício Metternich sobre a geometria que as abelhas praticam em sua vida diária. Como sabe, esses insetos usam cera para construir os alvéolos das colmeias, que servem depois de depósito para o mel que fabricam. Escolheram este formato hexagonal brilhantemente por saberem que era a forma que iriam ocupar menos espaço para fazer os alvéolos, e sobrando assim mais espaço disponível para depositar a cera. Simetria na natureza é um fenômeno único e fascinante. Esta ideia surge naturalmente ao espírito humano, remetendo para o equilíbrio e proporção, padrão e regularidade, harmonia, beleza, ordem e perfeição. Assimetria na natureza. Substantivo feminino. Discrepância em que há diferença. Falta de igualdade e de semelhança. Com discordância, assimetria das formas. Em todas as suas obras, podemos perceber que Mal Bataillon recorre à imaginação, ao lúdico, ao aprender prazerosamente. Paulo Freire disse que a inclusão só acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. O próximo vídeo é a prova disso. Acabei de fazer uma figura geométrica, fiz um peixe, gostaram? Vamos brincar com os tubarões, vamos brincar com a figura geométrica, fiz um tubarão. Inglês.
Medidas em inglês falamos measurements. Em especial, vou falar um pouco sobre a altura nos Estados Unidos. Eles usam diferentes formas das nossas. Por exemplo, nós trabalhamos com metros e centímetros. E lá eles trabalham com pés e polegadas. Também, normalmente as pessoas chegam até você e perguntam: qual é a sua altura? No inglês você faz a pergunta: what's your height? Bem, quando eles te perguntarem qual é a sua altura, você irá responder I am. Lá, como eu falei anteriormente, eles usam pés e polegadas. Pé em inglês é foot e pés feet. Por ser um plural irregular, polegada em inglês é inches. Se você tem por exemplo, se você tem 1,67 m, 1,68 m, 1,69 m, você iria responder assim, I'm, ou então I am 5 feet 6 inches. Gente, só relembrando, seria na oralidade. Caso você fere na forma escrita, você vai substituir o feet por um apóstrofo e inches pelas aspas. Ou seja, se eu tenho 1,67, eu posso responder. Aí você pode responder I'm 5'6". Ok, galera? Então fica a dica. Os números governam o mundo, disse Platão. Como matéria universal, seja na língua portuguesa ou no inglês, a matemática mostra o seu valor. É o tema do próximo vídeo. Os Estados Unidos aderiram ao Sistema Métrico Internacional no ano de 1959. Entretanto, este ainda é pouco utilizado pelas pessoas daquele país. Por força da União Europeia, o Reino Unido resolveu dar adeus definitivo ao sistema baseado em pés, polegares e narizes reais. Sim, as medidas eram baseadas no corpo do rei, porque uma jarda, yard, era medida a distância entre o nariz e o polegar do rei estendido. Um pé, foot, era o tamanho do pé do rei. E um polegar, sim, era o tamanho do dedo polegar do monarca. Sistema que foi criado na Inglaterra e foi o padrão nesse uso no vasto território das colônias britânicas. Entretanto, com o passar do tempo caiu em desuso e hoje em dia é somente usado em poucos países do mundo, Estados Unidos, Libéria e Birmânia. Ele estava muito além do seu tempo. Mesmo com o passar do tempo, podemos perceber que as ideias de Mao Tse-tung são atuais. Eram aulas movimentadas e divertidas. Defendia a instalação de laboratórios de matemática em todas as escolas. Nossa escola já trabalha com essa nova didática. Utilizaremos os 4 quadros: multiplicação, divisão, subtração, adição e raiz quadrada. Darei o primeiro exemplo. 44 sobre 44 é igual a 1. Encontrar o numeral 2, vamos fazer a seguinte conta. 4 sobre 4 mais 4 sobre 4, que vai dar 12. Para encontrar o numeral 3, vamos fazer a seguinte conta. 4 mais 4 sobre 4 vai ser igual a 3. Para encontrar o numeral 4, teremos que fazer a seguinte conta. Raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 4 mais 4 menos 4 é igual a 4. O numeral 5, vamos utilizar a seguinte conta. 4 vezes 4 mais 4 dividido por 4, que é igual assim.